Olá, sejamos todos bem-vindos. Uma alegria imensa estarmos de retorno ao nosso encontro semanal. Trabalho da Casa do Caminho, Dr. Bezerra de Menezes, Promissão, interior de São Paulo. Eu sou Anice Silva e hoje, com imensa alegria, nós vamos receber um amigo muito querido da nossa casa, da causa de Jesus, que sempre tem nos acolhido ao convite, nos permitindo o aprendizado através dos seus estudos, das suas reflexões. Já esteve conosco em eventos e estará novamente em julho. Vamos estar divulgando esse evento com a participação desse nosso querido amigo João Atílio. Boa noite, seja muito bem-vindo, sinta-se acolhido, abraçado por todos os trabalhadores, amigos da Casa do Caminho. Muito obrigado, Anice. Boa noite a todos. Nós ficamos muito satisfeitos, muito honrados pelo convite que a Casa do Caminho sempre nos faz para estarmos juntos, fisicamente ou conectados como por essas tecnologias maravilhosas. Então, eu agradeço a Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos. Obrigado, Jesus, pelos ensinamentos trazidos até nós, pela coragem de ter vindo a nós, sabendo que a humanidade o levaria à cruz. Obrigado, Jesus, também pelos exemplos deixados. Muito obrigado, Jesus, pelos exemplos vividos entre nós, provando que é possível, sim, viver a lei de amor num ambiente, num mundo de expiações e provas. Muito obrigado também aos mentores espirituais de nossas casas de orações. E aqui eu faço em nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Também agradeço a todos os da diretoria da Casa do Caminho, Dr. Bezerra de Menezes, de Promissão. E aqui eu faço em nome de Nice Silva. Agradeço também a todos os trabalhadores da casa, encarnados ou desencarnados, que são muitos, por tanto esforço, por tanto trabalho que vocês realizam, dando-nos a oportunidade de estar com vocês. É claro, eu agradeço a todos, mas todos mesmos, que estejam conosco, que concordam em nos ouvir, que tenham a paciência, que tenham a tolerância em conversarmos hoje, falando dos ensinamentos do Cristo, que é tão favorável, que traz tanta felicidade para cada um de nós. Estamos disponíveis. Nós é que agradecemos, João. Seja muito bem-vindo, envolvido em vibrações de amor, de carinho, a nossa eterna gratidão por esse momento luminoso em nossas vidas. A casa é sua, o Muito espaço obrigado. é seu. Fique à vontade. Muito obrigado. Nós continuamos então aqui. Esse tema que nós trouxemos hoje, reconciliar-se com seus adversários, eu tirei da biografia da própria Bíblia. Então está lá no... Jesus disse isso, Jesus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Também está essa biografia no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, reconciliar-se com seus adversários, muito bem explicado aqui por Allan Kardec, e também tirei deste livro A Lei de Deus, de Pietro Ubaldi. Este livro todos deveriam conhecer,
porque esse livro nos mostra as leis que existem no mundo moral. Assim como o Evangelho, assim como o Livro dos Espíritos também faz isso. Então, está aí a sugestão e está aí a biografia de onde nós tiramos o assunto de hoje. Então, bem-aventurados os misericordiosos, nós podemos começar a traduzir bem-aventurados ou felizes, bem encaminhados, os que são misericordiosos, os que perdoam, simplificando. Então a frase bem-aventurados os que são misericordiosos pode ser traduzida por felizes os que perdoam. Felizes os que perdoam por quê? Porque eles alcançarão o perdão, eles alcançarão misericórdia. É da lei de Deus. Quando nós doamos, recebemos. Se nós perdoamos, seremos perdoados. Se nós temos misericórdia com o próximo, também colheremos misericórdia. Então, misericórdia é o perdão, simplificando, é o esquecimento das ofensas, é próprio das almas elevadas. Quem consegue perdoar já pode saber que está evoluindo, já está evoluindo. O perdão é próprio das almas de mansidão, de caridade. E o escritor mineiro João Guimarães Rosa deu uma definição maravilhosa de misericórdia. Onice, passa para mim os slides também? Isso, obrigado, viu? Então, o João Guimarães Rosa, escritor mineiro, coloca bem o que é misericórdia. Misericórdia, colocar o coração na miséria do outro. Senão a gente fica na teoria. Misericórdia, colocar o coração na miséria do outro. Nilva Zambão, boa noite. Maria Ercília Assis, boa noite a todos, irmãos. Rogério, Fátima Caldeiro, que maravilha estarmos com vocês. Muita paz. Boa noite, Yara Lopes. Gente, é muitos amigos, hein? Vamos lá. Aparecida Lima, olá, boa noite. Então vamos. Senão eu não passo os slides, né? Bom, então, felizes os que perdoam, porque eles serão perdoados. Mas existem duas maneiras de se perdoar. Uma, perdão dos lábios, ou também chamado perdão da boca para fora. Por exemplo, esses dois. Irmão, paz, querido. Mas eles não se desarmaram. E para perdoar, nós temos que nos desarmar. Desarmar de não sentir prazer com aquele que nós perdoamos, ter dores, sofrimentos, situações desagradáveis. É um perdoar de coração, porque o perdão de lábios e outras formas de perdoar, elas exigem condições e não pode. Tem gente que diz, eu perdoo, mas tem que fazer isso nesta hora, em tal lugar. Isso é impor condições, isso não é perdão, isso é humilhar aquele que pediu perdão. Nós não podemos fazer isso por dois motivos, não podemos humilhar e não podemos exaltar o nosso orgulho. Orgulho é defeito gravíssimo. Então veja, é preciso desarmar-se. Desarmar-se nas ações, desarmar-se nas palavras. Vou colocar um pouco d'água aqui, desculpa. Desarmar-se nas ações, desarmar-se nas palavras, desarmar-se nos pensamentos, ter pensamento bom para aquele com quem nós reconciliamos, ter um sentimento bom para com aquele com quem nós reconciliamos. Então, precisamos ter o perdão do coração. Essa é a segunda maneira de perdoar, ou o verdadeiro perdão. Uma maneira generosa, perdão que lança um véu sobre o passado. Não é amnésia. Nós não vamos esquecer. Vamos lembrar, mas conviver com a situação. Conviver, não deixar que a lembrança nos desarmonize, nos desequilibre. Isso nós não podemos deixar acontecer. Veja aqui, nesta figura,
um homem ofendendo o outro. Eu pergunto para vocês, se um homem mal te ofende, o que devemos fazer? Quem quiser responder no chat, pode ir respondendo, viu? Se um homem mal te ofende, perdoa-lhe. Por quê? Para que não haja dois homens maus. Santo Agostinho disse isso. Veja, um homem mau nos ofendeu. Se nós ofendermos a ele ou revidarmos a ofensa, já não é mais um homem só mau, são dois homens maus. Eu vou deixar uma pergunta aqui para todos nós, ó. Qual o sacrifício mais agradável a Deus? Claro que nós fazemos sacrifícios para Deus, no passado foi muito mais, os sacrifícios eram materializados, hoje nós devemos buscar a espiritualização do sacrifício, não é? Vou deixar essa pergunta então. Qual o sacrifício mais agradável a Deus? Aqui nesse slide, quando recebemos uma ofensa, não somos nós que devemos exigir do ofensor a necessária reparação. Não, não somos nós que devemos exigir a reparação, mas Deus, que é o juiz supremo de todas as causas. E necessariamente Deus vai julgá-lo e impor a sua justiça, exigindo o pagamento da dívida e reconduzindo o transgressor à ordem da lei, com a misericórdia divina. Não devemos achar que, com o perdão, a justiça não seja feita. Não é isso. Nós perdoamos, a justiça será feita, não com as nossas mãos, para que não tenhamos as mãos sujas de sangue do nosso irmão. Não. Perdoemos, para que a justiça seja feita por Deus, com a sua misericórdia, que eu já vou explicar como é a misericórdia divina também. Esse assunto está no livro A Lei de Deus, capítulo 21, de Pietro Baldi. Olha, aqui também está lá na obra de Pietro Baldi. Perdão e não resistência ao mal. Não resistência ao mal. Não quer dizer anular a justiça. Não. Mas quer dizer renunciar à vingança, perdoar a ofensa, libertar-se dessas algemas que nos prende ao outro. Libertar-se. Entregar tudo nas mãos de Deus. Entregar tudo nas mãos de Deus, para que a lei de Deus assuma a justiça. A lei de Deus assuma a justiça. E aí nós ficamos isentos e inocentes. Assim, seremos protegidos pela lei de Deus. Como esta moça aqui, neste quadro, que está encarnada, a gente percebe por causa do cordão de prata próximo da sua cabeça, atrás dela, na sua nuca, e que ela está sendo agredida, mas ela está blindada. A lei de Deus nos protege. Isso também está no livro A Lei de Deus. Então, quando a gente se entrega e entrega tudo nas mãos de Deus, a própria lei de Deus nos protege. E é maravilhoso isso, tem vários exemplos para dizer isso, em função do tempo não dá para descrever aqui, mas são muitas situações daquele que confiou, daquele que entregou a justiça na mão de Deus, não foi atrás de revidar, não foi atrás de vingar-se, muito pelo contrário. Olha, nós estamos falando da justiça. A justiça humana, quando as pessoas falam, eu quero justiça, na verdade, muitas vezes querem vingança. A justiça humana ela é vingativa, castigativa, punitiva. Mas a justiça divina é diferente. Lembra que eu falei agora mesmo? A misericórdia divina é uma justiça educativa, restaurativa, regenerativa, salvadora. E aí, veja, quando é com os outros, nós queremos a justiça humana. Mas quando é conosco que devemos acertar com a justiça,
Nós queremos a justiça divina porque é educativa, é restaurativa, é regenerativa, porque é salvadora. E é assim que Deus age conosco. Isso nos faz entender porque Pedro, o apóstolo Simão Pedro, disse: o amor, compreendido e praticado, cobre, neutraliza uma multidão de pecados. É isso. Se a gente compreende a lei de amor, era tudo que precisava. Era tudo que precisava acontecer. É tudo e só isso. Só isso que a gente tem que fazer. Não esperam de nós a espiritualidade superior. Jesus não espera de nós. Deus não espera de nós quebrar recordes, atravessar rios nadando. Não. Subir montanhas. Não. Pede que nós compreendamos e pratiquemos a lei de amor. Só isso. Mas a gente não tem essa força para praticar, compreender e praticar a lei de amor. Vamos aprendendo aos poucos em doses homeopáticas. Mas veja, se nós continuarmos violando as leis de Deus, e nós temos que lembrar que existem leis no mundo físico, na matéria, lei de Lavoisier, por exemplo, né? Nada, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Leis no mundo dinâmico das energias, como lei de Coulomb, lei de Faraday, lei de Lavoisier, leis várias outras no mundo das energias. Também existem leis no mundo moral, no mundo espiritual e moral. Nós não podemos achar que não existem leis, existem sim. Existem leis no mundo moral, e se nós continuarmos violando as leis de Deus, veja, a severidade do castigo, já eu volto a falar sobre essa palavra castigo, a severidade do castigo será proporcional à gravidade da falta, e será proporcional à consciência que se tem da falta. É aquele que erra sabendo que está errado. Então a severidade do castigo é maior. Castigo é uma palavra que não coaduna com a justiça divina. Na verdade, castigo tem que ser substituído por sofrimento, que leva ao arrependimento, que traz o remorso, que traz um aprendizado, que traz uma reparação. Então, a palavra castigo ali pode ser substituída por sofrimento, arrependimento, remorso, aprendizado, reparação. Fizemos essa pré-introdução ao tema para nós entrarmos agora no tema propriamente dito, reconciliar-se com os seus adversários. É isso que nós devemos fazer. Então Jesus disse, e está aqui, olha, vamos passar aqui para nós. Jesus disse assim: reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiverdes a caminho com ele, para que não suceda que vosso adversário vos entregue ao juiz, e que o juiz vos leve ao ministro da justiça, e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Isto está claro para nós? Veja, aparentemente sim. Vamos pegar frase por frase, talvez até palavras por palavras, para analisar. Quando Jesus diz, reconciliai-vos o mais cedo possível, quando? Ou melhor, vamos começar pela palavra reconciliai-vos. O que é reconciliai-vos? Estabelecer a paz, equilibrar-se. Reconciliai-vos o mais cedo possível. Quando o mais cedo possível? O mais cedo possível. Agora. Já. Vamos nos reconciliar com o nosso adversário, para que não se avolume o mal-entendido, a pendenga, a disputa, e venha a se agravar. Então reconciliai-vos o mais cedo possível, já, com o vosso adversário. Aqui em adversário, a palavra adversário,
significa aquilo que é contrário à nossa felicidade. Adversário, ele é adverso à nossa felicidade. Mas é tudo aquilo que nos infelicita, é o nosso adversário. E todo mundo pensa que temos só adversário externo, que seria o colega difícil, o amigo destrambelhado, o parente desequilibrado, o inimigo, aquele que, não, que elegeu-nos como inimigo, que não gosta da gente. Mas também existe adversários internos. Sim, adversários internos que nos infelicitam. Por exemplo, a inveja. A inveja é um sentimento que deixa o invejoso o tempo todo sofrido, dolorido, angustiado, porque ele ainda não possui aquilo que o outro já tem. O ciúme. Tem gente que tem ciúme até do amigo. O amigo não pode ter amizade com outras pessoas. Então ele fica angustiado, sofrido, dolorido, porque o amigo tem outras amizades com outras pessoas. O ciúme. Então esses sentimentos inferiores nos infelicitam. E para pegar na origem, na raiz dos sentimentos inferiores, a gente lembra do ódio, pior dos sentimentos, que deriva 3 outros sentimentos, que é a falta de fé, a descrença, o orgulho e o egoísmo. Esses 4 sentimentos andam de mãos dadas e são adversários internos, nos tornam infelizes. O orgulho, por exemplo, a pessoa quer aparentar um nível de vida, um status, como se diz, que ele não tem como manter. Então ele trabalha dobrado para sustentar um luxo, um supérfluo desnecessário. Percebemos? Então, são adversários internos, os nossos defeitos, esses 4 que eu citei. Também são adversários internos nossos erros, que devemos corrigi-los. Também são nossos adversários internos os vícios, que seja não só do cigarro, do álcool, da droga, mas o vício da maledicência, o vício da preguiça, o vício de tantos outros que se adquire. Se não fizermos esse cuidado, nós continuamos infelizes. E veja, Deus nos dá todo um material didático maravilhoso, todo o relacionamento humano com tantas pessoas, e isso é para que nós possamos crescer, evoluir espiritualmente. Esse material didático, não devemos rejeitá-los, não devemos nos afastar dessas situações, das pessoas, desses ambientes. Não, vamos conviver com eles, vamos aprender com eles. Às vezes nós fazemos uma oração: Senhor, dai-me paciência. Por exemplo, dai-me paciência para tolerar meu chefe. E tem até uma brincadeira, né? Dai-me paciência para tolerar o meu chefe, porque se me der força eu bato nele. Não é isso. Vamos brincar um pouco, mas vamos falar sério. Dai-me paciência para suportar o meu chefe. Senhor, dai-me paciência para o dia a dia. E parece que a gente não entendeu quando pediu isso, porque Deus nos manda um amigo destrambelhado, um parente desequilibrado, um colega de trabalho ou de outra situação desajustado, e nós falamos: será, Senhor, será que o meu pedido não foi bem formulado? Será que veio para o CEP errado, ou para o e-mail errado, ou para o WhatsApp errado? O Senhor me mandou essas situações. Mas veja, como nós vamos ser jogador de futebol competente se não exercitarmos com bola? Então Deus rola a bola. Esses adversários, essas situações, esses colegas, esses amigos, esses familiares desarmonizados, é a bola do exercício. Devemos agradecer a Deus por essa bola em que nós exercitamos a paciência, a tolerância e a misericórdia. Se nós agradecemos a Deus por essas situações, devemos agradecer também àqueles que são os portadores dessas situações.
os adversários que vieram a nós através dos amigos, dos colegas, dos familiares. Também agradecer a eles, porque esses mostram para nós onde estão os nossos erros, onde está a nossa imperfeição. Porque se temos uma imperfeição, somos infelizes. Se tivermos várias imperfeições, somos muito infelizes. E esses adversários, essas situações, são aqueles que colocam o dedo na ferida e mostram para nós onde está o erro, onde precisamos melhorar para sermos felizes. Claro, Jesus disse: sede logo perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, para sermos felizes. Então, continuando. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiverdes a caminho com ele. A caminho com ele, reencarnado, por exemplo. Enquanto estivermos com alguém reencarnado, não deixar ele desencarnar sem reconciliar, porque pode ser uma situação grave de uma obsessão posterior. Enquanto estiver a caminho com ele, com a oportunidade que temos de reconciliar, ele pode reencarnar em outro lugar e a gente depois vai ficar com esse remorso. Também com os adversários internos, aproveitar a oportunidade para corrigir, abandonar os vícios, diminuir na alimentação aquilo que não é agradável, que não é útil, que não é benéfico para o nosso corpo, também, porque são adversários para a nossa felicidade. Então veja, enquanto estivermos a caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, para que não aconteça que o nosso adversário nos entregue ao juiz. Quem é o juiz? Quem é o juiz? A nossa consciência e a consciência divina são os juízes. A consciência divina, juiz, Deus, nosso Pai amoroso, que nos conduz para o aprendizado naquilo que precisamos. E depois, à medida que vamos tendo mais responsabilidade, então ganhamos mais livre arbítrio, podemos escolher, aí sim, com a escolha do nosso juiz, da nossa consciência, pedimos para reencarnar assim ou assado, nesta ou naquela família, em situação certa ou adversa, nas mais variadas situações que dá certo. Então, o juiz aqui para nós é a consciência divina e a consciência de cada um de nós. E que o juiz vos leve ao ministro da Justiça. Então, para que não aconteça que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e o juiz vos leve, vos entregue ao ministro da Justiça. Quem é o ministro da Justiça? Quem administra, quem ministra a justiça? A lei de ação e reação. A lei de causa e efeito. A lei de plantio livre, mas a colheita é obrigatória. Nós podemos plantar o que desejarmos, na proporção que escolhermos, aonde quisermos. Isso é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, para que não aconteça da nossa consciência, ou também da consciência divina, nos levar a essa lei de ação e reação, lei de causa e efeito. E que sejais mandado para a prisão. Olha aí, para a prisão. Às vezes a gente lê esse texto pensando em prisão, cadeia, penitenciária. Pode ser também, mas é mais que isso. Para que não sejais mandado para a prisão do ciclo de reencarnações. Sim, estar reencarnado é estar no cativeiro. E Jesus veio nos anunciar a boa nova para que nós pudéssemos nos livrar, nos libertarmos do cativeiro do ciclo de reencarnações. Por quê? Se existissem só as nossas reencarnações bem, no bom, no bem, farturosas, na bondade, seria maravilhoso, mas existem também as reencarnações em mundos de expiações e provas, reencarnações de trevas, reencarnações de choros e ranger de dentes. Então vamos evitar de ser mandado para a prisão.
Eu vos digo, Jesus afirma, eu vos digo em verdade que não saireis de lá. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá. De lá onde? Não saireis do ciclo de reencarnações. Sim. Jesus disse com outras palavras também assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. É necessário renascer da água e renascer do espírito. Renascer da água é reencarnar. A célula masculina e a célula feminina, no momento da concepção, é quase que 90 e tantos por cento de água. Um bebê, 85, 90% de água. Um adulto, 70% de água. Então, renascer da água é reencarnar. Mas reencarnar quantas vezes? Quantas forem necessárias, até que renasçamos em espírito. Renascer em espírito é compreender e praticar a lei de amor. É isso. Então não saireis de lá, do ciclo de reencarnação. Não vereis o reino de Deus enquanto não renascer em espírito, enquanto não compreender e praticar a lei de amor. Isso, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Ceitil seria centavos daquela moeda, daquele local. Enquanto não houverdes pago até a última moeda. Que moeda é essa? A moeda do perdão, a moeda da misericórdia, a moeda do reconciliar-se. Enquanto não perdoarmos uns aos outros. Isso é o necessário. Então, reconciliar-se com seus adversários, externos e internos, para que sejamos felizes. É esse o texto de Jesus, aqui no Evangelho de Mateus. E continuando aqui, olha, perdão e não resistência ao mal. Esse assunto está no livro A Lei de Deus, de Pietro Baldi. Perdão e não resistência ao mal. Não quer dizer anulação da justiça, mas renunciar à vingança. Eu estou repetindo esse slide porque ele é muito importante em nossas vidas. Perdoar a ofensa, libertar-se, entregar tudo nas mãos de Deus, para que a lei de Deus assuma a justiça, e ficando isento e inocentes. Se nós ficarmos isentos e inocentes, seremos protegidos pela lei de Deus. Não pode ter dois juízes numa causa só. Enquanto nós quisermos ser juízes nas nossas causas, estamos atrapalhando a justiça divina. Entregar tudo à justiça divina, entregar tudo nas mãos de Deus, para que um juiz só, no caso Deus, tome as providências necessárias. Aqui, ó, consequências de não reconciliar. Eu tirei essa cena do filme Nosso Lar. Veja que aqui André Luiz está deitado no umbral. Um ambiente escuro, trevoso, de muita agitação, de muita desarmonia, de muito choro, de muito ranger de dentes. Vou passar, vamos ver se o som sai legal. Não sei quanto tempo durou aquela súplica que vinha do fundo da minha alma, mas fui ouvido. André. De Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda. Me tira daqui, me ajuda. Me ajuda. Tobias. Tobias.
A sua hora chegou, né? Vamos levá-lo. Precisamos alcançar a cidade sem demora. Vamos? Veja que o mentor vai convidá-los para sair do umbral. Prestem atenção. Ele não merece! Eu não vou me arrepender! Veja que o mentor convida-os para sair do umbral. Sabe por que eles não saem? Porque primeiro eles querem vingar-se um do outro e o outro do um. Então, é necessário primeiro perdoar, é necessário primeiro reconciliar com o seu adversário, para depois libertar-se da situação difícil, para libertar-se também, se for o caso, do umbral. Então, já não é mais uma questão de aconselhamento religioso, não só se trata agora de um exemplo, de um ensinamento do Cristo, não é só isso. Cristo nos ensinou a perdoar quando estava sendo assassinado na cruz. E ainda disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então não se trata mais de ser apenas um aconselhamento religioso, mas é uma questão de fé. Não só fé, mas é uma questão agora de raciocínio, de lógica, de bom senso, pois que isso nos traz felicidade. É de altíssimo benefício reconciliar com os adversários. Para aliviar as aflições e sofrimentos, veja aqui, ó, eu pergunto novamente, por que reconciliar com os adversários? Veja o João Atílio de blusa vermelha aí, sendo perseguido pelos desencarnados. A morte não nos livra dos nossos inimigos. Por isso, reconciliar enquanto estás a caminho com ele. Como o Joãozinho aí não perdoou, agora ele está sendo perseguido, está sendo obsediado. Isso poderia ser evitado se ele tivesse perdoado. Tem um ditado que diz, morta a cobra, cessa o veneno. Isso não é verdade quando se trata do ser humano. Morto o ser humano, não cessa o veneno, entre aspas, do seu ódio, do seu desejo de vingança. Então, muito cuidado, nós devemos sim reconciliar com os nossos adversários externos e internos o mais breve possível. Olha, por que reconciliar com os adversários? Eu estou formulando a pergunta mais uma vez. Para evitar a maioria das obsessões. Obsessões como vingança de vidas passadas é permitido? Podem responder aí no chat. Obsessões como vingança de vidas passadas é permitido? Brevemente, sim ou não? Sim e não, para agradar a todos. Eu gosto de agradar a todos, principalmente aí de Promissão e região, que tem uns amigos tão maravilhosos. Sim e não. Obsessões como vingança de vidas passadas é permitido? Sim, quando se negou o perdão. Pois não perdoar é faltar com a indulgência e faltar com a caridade. Obsessões como vingança de vidas passadas é permitido? Não, quando se perdoou o próximo, ou se reparou o mal causado ao próximo. Então, quer uma vacina para a obsessão? Sim. Se vincule, se comprometa com obras sociais, com a caridade, mergulhe de cabeça em beneficiar o próximo, em amar ao próximo. Assim,
se houver aqueles que querem ajustar contas conosco, que seriam obsessores, quando eles nos encontrarem comprometidos com a caridade, eles não nos atingirão. E essa influência será adiada sem prazo. E nesse intervalo, nesse prazo, eles podem ter nos perdoado. Então, vacina contra a obsessão, caridade, amor ao próximo, amor a Deus, oração, trabalho social. É isso. E, claro, se nós perdoarmos, se nós tivermos misericórdia com o próximo, se nós usarmos da alteridade, capacidade de se colocar no lugar do próximo, sim, então Deus nos protege, a lei de Deus nos protege. Nessa necessidade de empatia, sentir o que o outro está sentindo. Isso é uma vacina maravilhosa contra a obsessão. Então, por que Deus permite a obsessão? Para aprendermos a perdoar, para evitar que continuemos errando, para corrigir o mal que fizemos, para aprendizado do obsessor com a sua vítima. Já pensamos nisso? O obsediado tem a oportunidade de ensinar o obsessor. Tem um caso com Divaldo Pereira Franco, que o espírito o obsediava durante 30 anos. E deixaram uma criancinha, num dia, na porta da Mansão do Caminho, em Salvador, Bahia, onde Divaldo tem uma obra maravilhosa, uma obra social fantástica. Lá dentro é acolhido milhares de pessoas todos os dias, tem todas as escolas, 1º, 2º grau, e agora vai abrir também faculdade. Lá dentro tem toda a parte de médicos, aprendizados de profissões. Então, deixaram uma criança de pele negra, subnutrida, doentinha, toda desarmonizada, toda sujinha, na porta da Mansão do Caminho. E chamaram o Divaldo, ele acolheu a criança e começaram todo o tratamento de recuperação, de restabelecimento da saúde, da higiene da criança. E então um espírito se aproximou de Divaldo e disse assim: nossa, que criança feia, que criança desajeitada, nossa, que criança assim, e foi falando. Divaldo, você seria capaz de amar essa criança? Divaldo disse: sim, pois eu vou conviver com ela. Nós teremos a oportunidade de conviver, e com isso surge o amor. Da convivência fraterna surge o amor. Então o Espírito disse: pois então, Divaldo, a partir de hoje eu não vou mais te perseguir. Não vou mais te perseguir, porque esta criança é minha mãe reencarnada. Então, a partir de hoje, eu serei um que vai te ajudar. Veja que houve aprendizado do obsessor com a vítima, com o obsediado, que era Divaldo Pereira Franco. Então, quer dizer, por que Deus permite? Permite porque existe essa possibilidade também do obsessor aprender conosco. Por que não? Se nós tivermos uma vida digna, disciplinada, ele vai aprender conosco. Benefícios de reconciliar-se com seus adversários. Olha, ser feliz. Quer um benefício maior que esse? Quem quer ser feliz? A pergunta é para todos. Quem quer ser feliz, mantenha-se como está. Tá vendo? Todo mundo participa, isso é uma beleza, até mesmo à distância, né? Até mesmo pela internet. Todo mundo participa e todo mundo acertou, todo mundo escolheu ser feliz. Veja, benefícios de reconciliar-se com seus adversários. Deus e suas leis amparam aqueles que perdoam. A lei de Deus nos protege. Ajudemos ao próximo e seremos recebidos ao desencarnar por uma comitiva de espíritos agradecidos. Veja, a gente deve fazer o bem sem esperar recompensa, senão não é caridade. Mas é inevitável que aqueles que nós beneficiamos estão solidários, estão agradecidos a nós, e é possível que eles venham
a nos receber quando nós também nos desencarnarmos, como nesta imagem. Ele está deitado, recém-desencarnado, mas já está no plano espiritual sendo acolhido, sendo atendido, consolado pelos espíritos amigos. Veja, vou passar um slide aqui para responder aquela pergunta. O sacrifício mais agradável a Deus. Aqui simboliza como se diz, um altar. Um altar. O sacrifício mais agradável a Deus. Então, essa imagem simboliza um altar. Se, portanto, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem algo contra vós, deixai vosso donativo aos pés do altar e, ide, vá, antes de mais nada, vos reconciliar com vosso irmão e, só depois voltai para oferecer vossa oferta. Jesus, no Evangelho de Mateus. Então veja, a pergunta que eu deixei, que é qual o sacrifício mais agradável a Deus, podemos responder agora. Quando Jesus diz, ide, vá, antes de mais nada, vos reconciliar com vosso adversário, e só depois voltai para fazer vossa oferta, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável a Deus é reconciliar, perdoar os nossos irmãos, antes de se apresentar a Deus, para ser perdoado, para agradecer ou louvar. Então veja que isso nos mostra que, embora a gente se esforce, e no passado nós materializávamos os sacrifícios, no templo de Jerusalém era levado animais, comprado ali mesmo no templo, para ser levado ao sacrifício no altar. Quem tinha pouco dinheiro comprava um pombo, outros podiam comprar um frango, outros podiam comprar um carneiro, outros compravam um boi, de acordo com a sua capacidade econômica. E o sacrifício era feito assim, doações, né? Sacrificavam animais. Então, nós devemos espiritualizar o sacrifício. Espiritualizar o sacrifício nas nossas buscas, na nossa reforma interior, na nossa evangelização, no nosso compreender e praticar a lei de amor, espiritualizar o nosso sacrifício, perdoando o próximo, reconciliando com o próximo, fazendo a melhoria dos nossos sentimentos, fazendo a evolução dos nossos sentimentos, sentimentos inferiores, por exemplo, como o ódio, o orgulho, o egoísmo e a falta de fé, transformarmos esses sentimentos inferiores em sentimentos superiores, que são a fé, a confiança em Deus, a fé, a humildade, a caridade ou o altruísmo e o amor, que o amor é a virtude maior. O amor cimenta, une as três virtudes anteriores, que é a humildade, a caridade e a fé. Então o amor é tudo o que precisamos compreender e praticar. Como nós não temos estrutura e nem boa vontade para praticarmos a lei de amor, compreendermos e praticarmos a lei de amor, nós vamos fazendo isso em doses homeopáticas. E, às vezes, usamos muitas reencarnações, o que poderia ser resumido, abreviado, em menos reencarnações. Em menos reencarnações. Então, essa mudança dos sentimentos, essa evolução espiritual, é o foco da nossa atenção. Porque nós, muitas vezes, focamos e deixamos nos levar pelo dia a dia, em que as pessoas estão correndo
estão todas correndo e nós também passamos a correr atrás de ilusões, atrás de coisas perecíveis e deixamos de lado o principal, buscarmos o que é útil para o espírito, porque somos espíritos. Quer as pessoas compreendam ou não, somos espíritos. Quer as pessoas aceitem ou não, somos espíritos. Quer as pessoas concordem ou não com a reencarnação é uma lei biológica. Nós estamos reencarnados com o objetivo de esse exercício no corpo físico, reconciliarmos com os nossos adversários externos e internos, conseguirmos compreender e praticar a lei de amor. Aí sim, podemos ir para mundos mais adiantados, para mundos de regeneração, para mundos felizes também, né? Então, se nós fizermos essa melhoria, essa conscientização, esse despertar da nossa consciência, porque ela está adormecida depois da queda, esse despertar da consciência é necessário, nós temos que despertar para sermos felizes. Se fizermos isso, quanto mais breve fizermos, melhor, mais felizes e mais rápido entraremos no reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Isso é muito importante, porque quando perguntaram para Jesus, quando chegará o reino de Deus? Jesus respondeu, o reino de Deus não virá com aparências exteriores, como ei-lo aqui, ei-lo ali, não. O reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, nós estamos mergulhados em Deus, inconscientes disso, inconscientes de que somos espíritos, inconscientes de que somos filhos de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não temos noção para avaliar o que é ser criado à imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes as pessoas confundem, acham que Deus tem a nossa imagem e a nossa semelhança. Não, não. Fomos criados em espíritos, à imagem e semelhança de Deus. Então, filho de peixe é peixinho, filho de cachorro é cachorrinho, mas filho de Deus é deusinho. Somos deuses. Jesus disse isso. Reconciliar com os nossos adversários exteriores, porque futuramente nós vamos nos unir, nos unificar a cada um deles, pois que vamos nos unificar com Jesus. Vamos nos unificar com Jesus. Não perderemos a individualidade, não. É semelhante a um rio que deságua no mar e um pouco antes o rio fica com medo. Ah, eu vou perder minha identidade. Não, você também será mar. Nós vamos unificar com Deus, também seremos deusinhos. Vamos unificar com Jesus, também seremos Jesuszinhos. E claro, se cada um de nós se unifica com Jesus, cada um de nós se unifica um com o outro. Por isso é necessário reconciliar o mais breve possível com os adversários, a ponto de no futuro podermos dizer, somos um. Somos um. Em função do tempo, que já está quase no limite, eu gostaria de fazer uma prece, convido a todos para que se acomodem da melhor forma possível, para que possamos aproveitar as vibrações espirituais tão favoráveis que estão conosco, para que possamos aproveitar essas influências de espíritos bondosos que estão com cada um de nós que aqui estamos e possamos nos sintonizarmos, entrarmos em ressonância, na mesma frequência desses mentores que nos acolhem e agradecendo a cada um desses mentores que aqui conosco, mentores de cada uma das nossas casas de orações, o nosso muito obrigado. Muito obrigado também aos espíritos protetores, aos anjos de guarda de cada um de nós. Muito obrigado. Muito obrigado também a Ti, Jesus, pela coragem de ter vindo até nós. Muito obrigado também pelos ensinamentos deixados até nós, pelos exemplos vividos entre nós, provando que é possível, sim, viver a lei de amor em um mundo de expiações e provas. Muito obrigado, Jesus. Também agradecemos ao nosso Pai, Deus de amor e bondade.
Muito obrigado por ter nos criado à sua imagem e semelhança, Pai. Muito obrigado por teres confiado a vida eterna a cada um de nós. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos encarnados, cada um de nós no ambiente certo, no momento adequado, para as nossas evoluções personalizadas. Muito obrigado, Pai. E aqui nós reformamos o nosso pedido a Ti, Jesus. Na medida em que cada um de nós compreender e aceitar, aproveite cada um de nós como instrumentos da Tua paz. Encoraja-nos para que nós levemos o amor aos que odeiam. Encoraja-nos para que nós levemos o perdão aonde existem as ofensas. Encoraja-nos para que nós levemos a luz do conhecimento libertador para aqueles que vivem nas trevas da ignorância. Encoraja-nos para que nós levemos a esperança aos desesperados, a fé para os que duvidam. Mantém-nos unidos, para que nós exemplifiquemos a união aos que vivem em desarmonias, em discórdias. Auxilia-nos a levar a verdadeira alegria aonde existem as tristezas. Ó Jesus, orienta-nos para que nós não procuremos ser mais consolados do que consolarmos. Orienta-nos para que nós não esperemos ser mais compreendidos do que compreendermos. Orienta-nos para que nós não desejemos ser mais amados do que amarmos, porque é da lei de Deus. Aquele que mais ama será o mais amado. É da lei de Deus, aquele que tem mais misericórdia é o que receberá mais misericórdia. Tu já nos ensinaste, Jesus, que à medida em que nós doamos, nós recebemos. Se doarmos tolerância, misericórdia e amor, também receberemos muita tolerância, muita misericórdia, muito amor multiplicado. Também nos ensinastes que na medida em que exercitamos o perdão, a misericórdia, vamos nos tornando dignos do alto perdão, tão necessários. Também nos ensinastes, Jesus, que na medida em que nós transformamos os sentimentos inferiores do ódio, da descrença, do orgulho e do egoísmo para os sentimentos superiores, da fé, da humildade, da caridade e do amor, nós vamos compreendendo e adentrando ao reino de Deus que está dentro de nós. Ó Jesus, muito obrigado. Muito obrigado a todos pela paciência, pela tolerância, pela concordância em conversarmos hoje. Muita paz.